Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Boa tarde, boa noite, bom dia, até porque eu não sei que horas que você vai assistir essa aula. Espero que assista, montei com muito carinho para vocês. Vamos começar falando sobre vegetação. Vamos falar sobre biogeografia, vamos falar sobre as plantas, sobre a distribuição delas pelo mundo. Hoje trabalharemos da página 1 até a página 7, volume 4. Para iniciar nossa conversa, na verdade, eu queria mostrar essa imagem. Aqui eu tenho a vista de cima da cidade de Goiânia. Então, Goiânia é a capital do estado de Goiás, está localizada no centro-oeste brasileiro, em meio ao cerrado, e algumas coisas nos chamam a atenção. Vamos analisá-las? A primeira, para você aí, filho de Deus, filha de Deus, o fato de ser arborizada pode ser vista como algo positivo ou negativo? Então, ter árvores dentro do espaço urbano representa algo positivo ou negativo? Pensa nisso para você poder responder comigo depois, tá bom? Pensa, é positivo ou negativo? Eu já tenho minha opinião. Segundo, essas regiões mais arborizadas, elas têm condições climáticas diferentes? Ou seja, se eu tenho uma parte da cidade que tem mais árvores, vai ter o clima diferente da parte da cidade que não tem árvores? Ou seja, muitos prédios, construções, estradas, enfim. A não presença da vegetação ajuda a definir o clima de uma região? Sim, lógico. Por quê? Vamos entender melhor. E onde você mora, onde nós moramos aqui em São Paulo, apresenta parques, reservas naturais ou matas urbanas? Sim ou não? Também pensa nisso. Por que eu trago esse debate pra gente, galerinha do sexto ano? Porque, de maneira geral, a vegetação a gente entende de maneira isolada. Olha, ali é a Mata Atlântica, olha, aquela ali é uma árvore. Sim, mas na geografia a gente também se preocupa com a relação dessa vegetação com as condições climáticas de um determinado lugar. A planta, ela não é só importante por oferecer sombra pra gente, um lugar para refrescar ali, né? Na verdade, a planta, ela serve para alterar toda a composição climática e toda a atmosfera do planeta Terra. Vamos entender isso melhor. Para começar essa conversa, a gente vai da biosfera para o ecossistema. Então, de maneira geral, o que significa biosfera? Seria a esfera dos seres vivos, que correspondem ao planeta Terra. Então, eu tenho a biosfera com os seus microclimas, com as suas formas de vegetação, com seus tipos de solo, com os seus animais que vivem ali, com as plantas, enfim. Então, do geral é a biosfera. A gente avança um pouquinho para o bioma. O que seria o bioma? Seria uma esfera reduzida da biosfera. Como assim? Eu tenho uma floresta localizada na região norte do Brasil, que vão ter animais específicos, climas específicos, o relevo é diferente. Então, quando a gente dá um zoom, por exemplo, eu estou falando da floresta amazônica. Então, o bioma amazônico é uma parte do planeta Terra que vai ter animais específicos, vegetações específicas e por aí vai. Quando a gente avança dentro da floresta amazônica, eu tenho ecossistemas específicos, ou seja, quando a gente avança dentro da floresta, eu tenho animais que vão viver perto do rio, animais que vão viver distante do rio, plantas que vão se desenvolver próximo ou no interior do rio, plantas que vão se desenvolver distante do rio. Então, esses ecossistemas, essas partes da floresta amazônica, a gente dá o nome de ecossistema. Tranquilo? Biosfera geral, bioma um nível intermediário e ecossistema uma área reduzida, tá bom? Você observa na leitura deste pequeno texto que está aqui. Avançando um pouquinho, quando a gente estuda as formas de vegetação no planeta Terra, a gente tem que entender que tem lugares que eu tenho mais árvores, menos árvores, plantas rasteiras, árvores próximas, árvores distantes, árvores em formato misto, arbusto, depois árvore, depois arbusto, folhas largas, folhas estreitas, enfim, uma infinidade de formas de vegetação. Mas o que determina essa diferença entre os lugares? O primeiro e mais óbvio que estudamos direto é a latitude.
latitude e as zonas climáticas. Ou seja, aqui a gente observa o Sol, que vai incidir perpendicularmente no planeta Terra devido ao seu grau de inclinação. Olha só, aqui no caso o hemisfério sul vai estar recebendo maior quantidade de radiação, portanto vai ser verão, já estudamos isso, e no hemisfério norte vai ser inverno. Mas o que importa para a gente nesse momento é que a incidência de raios solares vai determinar o desenvolvimento das formas de vegetação. Se anotou isso, é muito importante, eu vou repetir. O grau de incidência de radiação solar vai definir o grau de desenvolvimento dos tipos de vegetação. Então, esse é o primeiro fator. Nas zonas intertropicais, ou seja, próximos da linha do Equador, eu vou ter áreas mais chuvosas, que propiciam condições para formar vegetações florestais, de maior porte com maior biodiversidade. Ou seja, quanto mais próximo da linha do Equador, maior quantidade de radiação, e áreas próximas do oceano também vão ter esse domínio florestado mais diverso. A planta precisa basicamente de duas coisas, radiação e água, tá bom? Então essa área de intertropical vai ser a área mais viva do ponto de vista do planeta Terra. A zona temperada também vai ter uma forma de vegetação florestada, arbustiva, mas qual é a diferença? Na temperada, como está numa zona intermediária, como a gente observa aí no desenho pela cor verde, você vai perceber que vai ter basicamente influência de duas estações do ano. Ou seja, eu vou ter uma influência muito grande aí do verão, que vai receber grande quantidade de radiação, e do inverno, que vai receber menor quantidade de radiação. E a planta vai se desenvolver de maneira diferenciada. Ela cresce mais no verão, que recebe mais chuvas, e no inverno a tendência é que ela diminua o seu crescimento. Daí a diferença entre as duas áreas. E por fim, o polar, que vai representar aí uma condição muito importante para definir o desenvolvimento dessa planta. Como eu estou numa área de clima polar, eu não vou receber tanta radiação, logo, infelizmente, eu não vou ter o desenvolvimento de grandes árvores no Polo Norte, ou no Polo Sul, ou nas áreas próximas dos círculos polares. Lá na Escandinávia, na Noruega, na Suécia, eu não vou ter esse desenvolvimento de grandes formas de vegetações florestadas, ricas e por aí vai. Não sei se ficou claro, é isso? Quanto mais quente, mais água a planta cresce melhor. Quanto menor quantidade de água e menor quantidade de radiação, a planta se desenvolve de maneira pior. Segundo fator importante para o desenvolvimento das formas de vegetação é a altitude. Lembra da altitude? Uma regrinha básica. Quanto maior a altitude, menor a temperatura daquela região. Portanto, se a temperatura é menor, o desenvolvimento das formas de vegetação também vai ser menor. Por quê? Eu vou ter um baixo predomínio de formações de nuvens, condensação e precipitação. Logo, vai ter uma formação de vegetação específica, como a gente observa nesse desenho. Então, nas áreas mais baixas, eu tenho aqui um domínio florestado, que vai recebendo precipitação líquida. Na medida que a gente vai avançando, vai diminuindo essas formas de vegetação, até que eu chego no topo, na área de nascente de um rio, por exemplo. Eu vou ter aqui a cobertura de geleiras e a precipitação em formato de neve. Lembrando, sem radiação a planta não cresce, não se desenvolve. Então aqui eu vou ter musgos e líquens, plantas rasteiras. Na zona intermediária eu vou ter árvores em formato de cone, né, os pinheiros de Natal ali, por exemplo, que são as coníferas. E nas áreas mais rebaixadas, o domínio florestado, mais vivo, mais denso, com maior conformidade de plantas. Quanto mais alto, mais frio, menor desenvolvimento. Quanto mais baixo, maior a temperatura, maior o desenvolvimento. Outro fator importante da vegetação é o solo. Óbvio, a planta vai se desenvolver em um solo. Então já estudamos a latitude, próximo da linha do Equador ou distante, a altitude, próximo do nível do mar ou distante do nível do mar, e por fim o tipo de solo. Não adianta nada eu estar próximo da linha do Equador ou estar numa temperatura mais baixa se esse solo é um solo pobre. E como a gente determina a qualidade desse solo? Regrinha básica e tranquila, sexto ano. Quanto mais velho é esse solo, mais profundo ele é e as vegetações vão se desenvolver de maneira mais plena. Como a gente pode observar aqui, eu tenho um gráfico, ou melhor, eu tenho uma figura que mostra os estágios de formação desse solo. Da rocha matriz, horizonte A, horizonte C, horizonte B e por aí vai. Então, na medida que a gente passa a evolução do homem, isso pode durar centenas ou milhões
milhões de anos, o solo ele vai se compactando e criando camadas, como se fosse aquele bolo de aniversário que, nossa, falando nisso, oh, saudade de um bolo de aniversário. Voltando, Alex, volta à aula. Quando esse solo se desenvolve ao longo de um tempo, ou seja, quanto mais tempo ele vai se compactando na estrutura da terra, maior vai ser o desenvolvimento dele e logo a planta vai crescer de maneira mais saudável. Ou seja, quanto mais velho, melhor é esse solo. Ou seja, a rocha já se compactou há mais tempo e criou essas camadas. E essas camadas são definidas por seres vivos, por plantas, por folhas que vão se compactando naquele solo ao longo de milhões de anos. Já um solo jovem, geralmente ele é raso e ele é arenoso. Ele ainda está descompactando, fragmentando essa rocha matriz. Logo vai ter uma vegetação mais rasteira, menos rica. Então, para o solo ser rico, ele precisa ser velho, receber umidade e ser profundo. A planta vai se desenvolver de maneira plena. Para finalizar a nossa aula, a não menos importante, a interação, ou seja, a vegetação que a gente estuda é uma interação desses 4 elementos que a gente observa aí. Então, vamos pensar comigo. A floresta amazônica, que é aquela floresta viva, densa, bonita, ela vai se relacionar com o relevo, no caso um relevo plano, no baixo, certo? Que vai propiciar o desenvolvimento das plantas, porque o clima aqui vai ser chuvoso, a água vai compactar no solo, vai desenvolver a planta de maneira homogênea. Esse solo, como é uma área quente e chuvosa, vai apresentar uma riqueza do ponto de vista da construção dessa planta. É lógico, água no extremo também vai desenvolver e vai prejudicar o solo, mas isso a gente vai aprender um pouquinho mais para frente. E a hidrografia, ou seja, o rio Amazonas vai ajudar a formação das plantas no entorno, como por exemplo a Vitória Régia, que é aquela planta que fica em cima do rio, entre outras plantas. Por fim, fica a atividade da semana, exercícios 1 ao 3, página 3, só fazer, ser feliz e me entregar. Um beijo, até mais. Fui!